esperança para a família. E nós, com a graça do Senhor Deus, temos visto passagens bíblicas, textos que trazem ensinamentos preciosíssimos para a família cristã, para a família da aliança e para todos que querem conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, viver os seus mandamentos, procurar pela graça de Deus em Cristo Jesus, servir ao Senhor com alegria também no contexto familiar. E essa ideia, essa mensagem de esperança, visa também fortalecer os irmãos que vivem as lutas que a família enfrenta no nosso tempo, que são muitos desafios que a família enfrenta, e o nosso propósito aqui é trazer orientação, alimento, fortalecimento para o coração. Hoje eu quero meditar com vocês no tema, vamos meditar sobre a vida de uma mulher que muito importante para nós, para a nossa fé. Vou fugir um pouquinho do meu modo de mensagem, que eu geralmente faço mensagem expositiva, e vou fazer uma abordagem mais biográfica, talvez, né? Nós vamos meditar sobre a mãe de todos os seres humanos, né? Vamos falar sobre a mãe de todos os seres humanos, de todos os homens, e olhar para o que a Bíblia diz a respeito dela, a sua criação, a tentação que ela enfrentou, a queda, a humilhação, mas também a esperança. Então, eu vou fazer a abordagem de alguns textos aqui a respeito dela e como ela, tentando trazer alguns ensinamentos para nossas vidas, algumas aplicações para nossas vidas, para nossas famílias, e com a graça de Deus será muito edificante para todos nós que estamos aqui. Quem é, então, a mãe de todos os seres humanos? Quem é a mãe de todos os seres humanos? Quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no 3º capítulo, e vamos olhar de maneira introdutória o versículo 20. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Diz assim o texto bíblico, Gênesis 3, 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Esta, então, é a mãe de todos os seres humanos. Eva, a primeira mulher, a primeira esposa, a primeira mãe da história da humanidade. E a partir dela, a partir da sua família, do seu casamento com Adão, toda a humanidade, então ela é a nossa mãe, estamos ligados a ela. E é bem interessante que é uma das personagens mais principais da história da Bíblia, porque nos fala da queda do homem no pecado também, né? O capítulo 3 que nós lemos aqui é um texto que nos mostra como o pecado entrou no mundo, a responsabilidade de Adão, do primeiro casal, principalmente de Adão, como representante federal de toda a humanidade. Mas também, no capítulo 3, nós já temos o anúncio do Evangelho, como nós costumamos chamar de proto-evangelho, o primeiro anúncio do Evangelho, ali naquele contexto também de queda. E nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. Ao longo da palavra de Deus, Eva, pelo menos o nome Eva, né, é citado 4 vezes. 2 vezes no Novo Testamento e 2 vezes no Antigo Testamento. Então, nós não temos muitas informações a respeito da nossa mãe Eva, né? Nós não temos muitas coisas. As Escrituras, o Espírito Santo não quis nos falar muitas coisas a respeito dela. Por exemplo, nós não temos uma descrição física dela, não sabemos como as características dessa mulher, características físicas, não temos a quantidade de filhos que ela teve, não sabemos também quanto tempo ela viveu,
ainda que a Bíblia fale que Adão viveu 930 anos, silencia com relação ao tempo em que Eva viveu, nós não sabemos também como ela morreu. Nós não temos muitas informações a respeito de Eva, mas as informações que nós temos são mais do que suficientes, e elas, para nosso coração, para entendermos o papel desta mulher na história da humanidade, a responsabilidade dela no contexto familiar, o envolvimento dela quando aconteceu o episódio da queda, do pecado que entrou no mundo, mas também a resposta que ela deu a isso com relação à sua fé no Salvador, que foi anunciado ali naquele contexto onde o Senhor abordou o homem já em pecado para inquirir dele o que ele havia feito. E quando Deus amaldiçoa a serpente, nós vamos ver isso logo, o Senhor também já anuncia a promessa de salvação e de redenção, e vamos ver qual foi a reação de Eva a respeito disso. Rapidamente sobre a criação dela. Nós não vamos ler todo o texto aqui, mas vocês encontram isso no 2º capítulo, quando nos apresenta que o Senhor Deus percebeu que o homem estava sozinho. E o próprio Deus, que havia criado o mundo e que havia dito que tudo era muito bom, que havia abençoado a toda a sua criação, percebeu que o homem, que Adão, que ele havia feito, estava só. E o Senhor Deus chegou à conclusão de que não era bom que ele estivesse só. E decidiu então fazer uma auxiliadora idônea a Adão. E essa iniciativa veio do Senhor, veio do próprio Deus. E Deus então deu um pesado sono a Adão e tirou dele uma costela e fez dessa costela a sua varoa, a sua companheira, a sua auxiliadora idônea, que ele iria lhe complementar, queria ser uma bênção para a vida dele, uma dádiva do céu, um presente de Deus para resolver o problema da solidão do homem. E Deus então faz Eva, que ainda não é chamada de Eva nesse primeiro momento, ela é chamada de varoa. O Adão se impressiona quando encontra com ela, essa afinal é osso dos meus ossos, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23. E ali nós temos a questão do casamento. Esse é um ensinamento de como o casamento foi feito, criado por Deus. E o versículo 24 diz: por isso, deixa um homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E o versículo 25 diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa foi então a criação de Eva, um presente de Deus para o homem, um presente para resolver o problema da sua solidão, da sua crise existencial. E havia então paixão, amor. Adão escreve uma poesia a respeito dela, agradece a Deus, bendiz a Deus que é bondoso em dar essa dádiva, esse presente tão especial que foi a mulher. E o texto termina dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que esse texto está aqui na Bíblia? Está aqui para dizer que havia pureza, que havia santidade, que tudo realmente era muito bom, era muito belo, era virtuoso, não havia pecado. Mas vejam, meus irmãos, que Gênesis capítulo 3 chega e uma mudança dramática vai acontecer, e nós vamos olhar aqui agora o surgimento de um personagem que é muito terrível na história da humanidade, que é Satanás, o diabo, o acusador, o tentador. Ele se aproxima do casal que estava ali no Éden, ele, como usurpador que ele é, parasitário, nós vimos isso hoje de manhã, ele toma parte da criação, uma serpente que Deus havia criado, e utiliza daquele artifício para se aproximar da mulher e trazer confusão ao coração dela com relação às ordens que Deus havia dado à família. Deus havia dito, então, como eles estavam num momento probatório de provas, que eles não deveriam comer do fruto de uma árvore que estava no jardim. Do fruto de todas as árvores eles poderiam comer, se alimentar, mas daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer.
E isso era um período de prova. Aquilo ali era a demonstração de que eles estavam dispostos a servir a Deus, a adorar a Deus, a depender de Deus. Eles estavam conscientes disso, de que o alvo da existência deles era uma vida de adoração, de obediência, de serviço. E se eles fossem fiéis, então teriam a recompensa, a vida eterna, o galardão final. Meus irmãos, a serpente, que aí a Bíblia não mostra como o diabo caiu, pelo menos aqui nesse texto, nós vamos ter referências em Isaías e em outros textos a respeito da queda do diabo, da queda desse anjo, com grande parte dos seres angelicais que caíram com ele em pecado também. Mas aqui, acaba o capítulo 2, mostra a santidade dos primeiros pais, e o capítulo 3 já mostra o surgimento da serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos. E ela então, a serpente vai trazer perturbação, tentação, e vai então provocar uma verdadeira armadilha para Adão e Eva. Vamos acompanhar a leitura? A partir do primeiro versículo diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente, aborda primeiramente a mulher, porque é interessante como o diabo age. A primeira coisa que o diabo faz é tentar inverter a ordem de Deus. Deus havia dado o papel da proteção e do cuidado da família, a provisão e o cuidado do jardim, a proteção do jardim a Adão. Mas Satanás, querendo bagunçar os papéis dentro do casamento e dentro da família, ele se aproxima de Eva. Ele se aproxima daquela que deveria ser protegida, né? Então, e ele começa ali uma conversa maliciosa com Eva. E vejam que as artimanhas que o diabo se utiliza para tentar Eva são bem interessantes, e é interessante nós percebermos agora, porque essas mesmas artimanhas são repetidas no nosso tempo. Em toda a história, o diabo usa das mesmas estratégias, apenas com roupagens diferentes, mas a essência é a mesma. E como é que ele começa? Ele começa com ceticismo, começa colocando dúvida naquilo que Deus havia dito. É assim que Deus disse? Será que foi assim mesmo? Será que é assim que está escrito? Será que essa que é a palavra de Deus realmente? Será que isso é palavra de Deus? Então, a primeira maneira que o diabo usa, essa maneira clássica de agir na tentação dos servos de Deus, dos homens e mulheres, é questionando a palavra de Deus, levantando dúvida no coração dos servos e servas de Deus. Então, essa é a estratégia que ele usa com a mãe de todos os seres humanos, com Eva, né? E ele coloca dúvida, e se o diabo consegue semear dúvida no coração do servo e da serva de Deus, esse servo do Senhor, essa serva do Senhor, estará disposta a abrir mão da obediência e caminhar por caminhos de infidelidade. Então começa assim, começa com ceticismo, começa com questionamentos, começa com incredulidade. A palavra de Deus não é tão digna de ser confiada, a palavra de Deus não é tão digna de ser obedecida, né? Não é verdadeira, não é a verdade. E o ceticismo então abre as portas do coração para toda a maldade e para toda a ruína do ser humano. Foi a primeira abordagem, não mudou. O diabo continua hoje trabalhando, colocando dúvidas no coração das pessoas com relação à palavra de Deus, à veracidade da palavra de Deus. E a outra maneira é a distorção do significado. Veja só, a continuação do versículo diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ora, no segundo capítulo,
a gente vê que não foi isso que Deus disse. Deus disse que de todas as árvores poderiam comer, com exceção de uma. Então, o que o diabo faz? Distorce a Bíblia, a palavra de Deus, acrescenta coisas, deturpa tudo e faz com que Eva suspeite da bondade de Deus. Porque vejam, meus irmãos, o Senhor Deus concedeu ao casal um banquete. Olha, vocês podem se alimentar de todos, com exceção desta aqui. A bondade, a providência de Deus, a fartura estava lá no jardim. E o diabo coloca no coração de Eva a dúvida com relação a isso. Vem cá, então Deus disse que não é para comer de toda a árvore? Então, uma das artimanhas do diabo até hoje é distorcer a Bíblia, distorcer a palavra de Deus e fazer com que nós duvidemos do cuidado de Deus, da fartura de Deus, que nele há plenitude de alegria, há bem-aventurança, há riquezas perpétuas, eternas, verdadeiras, essenciais para nós. E o diabo chega com a primeira mãe, com a mãe de todos os seres humanos, colocando essa dúvida no coração, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade. E o próximo passo foi o golpe final, negando a verdade, né? Porque o diabo chega e diz assim: olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Quando Deus havia dito que de fato, se eles comessem, eles iriam morrer, morreriam. E agora, primeiro é o ceticismo, depois a distorção e depois a negação total da palavra. Deus está mentindo. Não será assim, comam, porque vocês vão ver, não será dessa maneira. Então, essa é uma outra estratégia diabólica, é chamar Deus de mentiroso, é dizer que Ele não cumpre sua palavra, que Ele não vai fazer valer o que Ele disse, o que Ele determinou, o que Ele decretou no coração dele. Então, meus irmãos, foi assim que Eva foi envolvida pela esperteza da serpente sagaz. Mas veja, aí chega um outro ponto onde Satanás vai fazer uma abordagem mais profunda. Vejam o versículo 5, que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui, meus irmãos, é a rasteira, que é provocar a soberba da vida. É dizer assim, sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque se vocês comerem, Eva, vocês serão como deuses, serão como Deus. E isso vai ser o golpe mortal, que vai fazer com que Eva se convença de que vale a pena desconfiar de Deus e confiar na serpente, e confiar no diabo. Vale a pena quebrar a aliança com Deus e fazer aliança com as trevas, porque ela será como Deus, ela será conhecedora do bem e do mal, e ela vai conhecer de fato o mal da pior maneira possível, que é pecando, que é quebrando. Ela não precisava desse conhecimento, porque ela tinha o conhecimento de Deus, que é muito mais excelente. Ela desfrutava de comunhão com o Senhor, com a verdade, com a luz, e ela se enche então de vaidade, pega daquele fruto passa a ser agora agradável aos seus olhos, né? E ela então come. Versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A serpente colocou ceticismo, a serpente distorceu a palavra, a serpente disse que a palavra é mentirosa, e a serpente então alimentou a soberba no coração daquela mulher, e ela não aguentou, ela foi enganada por Satanás e desobedeceu a Deus. Meus irmãos, não é exatamente essa a tragédia da humanidade até hoje? Ser como Deus. Os homens se julgam independentes de Deus, declaram que Deus até morreu, ou que Ele não existe, e querem ser para si mesmos deuses, querem ser para si mesmos a medida de todas as coisas, a lei de si mesmo, e querem então fazer o que bem entendem. Eles negam a verdade. Romanos capítulo 1 é um diagnóstico disso, que negam a verdade e se perdem
na destruição, na imoralidade, nos pecados. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra exatamente como pano de fundo, acredito eu, esse episódio com nossos pais, negando a verdade, adorando a criatura no lugar do Criador. Então, adorando inclusive a si mesmo, como deuses, como divindades, donos das suas próprias vidas, donos da sua própria história, né? Fazem o que bem entendem, são as leis de si mesmos, né? E seguem na soberba, na vaidade, em desobediência a Deus, cada vez mais afastados de Deus. E assim entrou o pecado no mundo. E por ironia, eles não se tornaram como Deus. Por ironia, eles se tornaram como o diabo. Porque eles se tornaram o quê? Caídos, corrompidos e condenados, debaixo do pecado. Meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia nos ensina, Romanos 5,12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a doutrina chamada na teologia, na história, pela igreja de pecado original. Quando Adão pecou, toda a humanidade, por ser ele o representante da humanidade, toda a humanidade peca, se torna corrompida, e a corrupção é radical, a corrupção que toma conta do homem é total, é profunda, corrompendo seu coração, sua mente, seu espírito, e agora o homem está morto em seus delitos e pecados, corrompido, seguindo o curso do mundo, seguindo a doutrina do diabo, seguindo a concupiscência do próprio coração, da vaidade dos pensamentos e dos desejos corrompidos do coração. O homem está assim, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há um sequer. Esta é a situação do homem natural, porque ele quis ser Deus e se tornou, na verdade, como o diabo, corrompido, caído e condenado. Essa é a situação terrível que a Bíblia nos mostra, o diagnóstico terrível, cruel, a respeito dos homens que não estão em Cristo Jesus. Os homens que não estão no Senhor Jesus Cristo. E agora, por causa da desobediência da nossa mãe, Eva, e do nosso pai, Adão, o pecado entrou no mundo. A morte entrou no mundo. E agora, a família está totalmente ameaçada pelo pecado. Agora, a família vai enfrentar a perda da inocência. Lembram? O capítulo 2 termina dizendo que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas agora vocês vão perceber na narrativa que eles têm vergonha um do outro, que eles preparam alguma coisa para se cobrir. A inocência foi imediatamente perdida. Agora vocês vão ver também que a corrupção radical tomou conta. Eles vão ouvir a voz de Deus e vão fugir. Eles aceitaram a doutrina do diabo. Eles entenderam que a palavra de Deus é mentirosa. E agora, quando eles ouvem a palavra de Deus, eles fogem dela. Não acreditam mais que na palavra há vida. Eles estão agora terrivelmente corrompidos. Eles vão fugir de suas responsabilidades. Eles vão racionalizar os seus pecados, vão procurar justificativas racionais para a maldade que fizeram. Eles vão disputar por poder, eles vão quebrar a aliança. A desconfiança reinou em seus corações. E agora a gente vai encontrar no contexto familiar acusações, irresponsabilidade. Nós vamos encontrar no contexto familiar tantas coisas ruins, tantas coisas que vão ameaçar a família e que vão também entristecer muito o coração de Eva. Eva, a partir de agora, é uma mãe entristecida, porque ela trouxe ruína para a sua própria família. Ela e seu marido fizeram pacto com o diabo, esqueceram de Deus, desobedeceram ao Senhor, e agora se tornaram como o diabo, corrompidos, condenados e perdidos. Isso que aconteceu com a família naquele contexto. Vamos ler o texto? A partir do versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Até aqui por enquanto. Então, a bagunça agora é total. Aquela mãe, aquela esposa naquele primeiro momento, né, ela vê a ruína da sua própria família. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, e a insensata, com as próprias mãos, derruba o seu lar. E foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Insensatez. E ela estava conversando com a pessoa errada e insistiu naquele diálogo, e o homem foi totalmente omisso na sua responsabilidade, vendo tudo aquilo, não interferiu, não protegeu a sua amada esposa, e o pecado tomou conta do lar, tomou conta da família. Eva estava batendo papo com o diabo, estava batendo papo com Satanás. É impressionante que essa história também se repete na humanidade, porque muitas vezes os homens, as mulheres, insistem em permanecer no lugar de tentação e não rompem com o lugar de tentação, com aquilo que é perigoso, com aquilo que traz sedução, com aquilo que pode fazer cair, e não tomam uma decisão radical de dar as costas para a serpente, de calar, de negar ouvidos às propostas indecentes do diabo, e ficam perto do perigo, apaixonados pela aventura, seduzidos pelo lugar da tentação, em diálogo com o diabo. Até hoje, homens e mulheres seguem os passos da nossa mãe Eva, e nós precisamos atentar para isso. Agora aquela mulher está olhando Deus conversar com seu marido. Que é isso que fizeste? Quem te fez saber que estavas nu? E resumindo, o marido que outrora havia feito uma poesia para ela, agora está olhando para Deus e dizendo assim: esta mulher que tu me deste, estava tudo muito bom, mas o Senhor teve que me dar essa mulher. Deus havia dado Eva para resolver o problema da solidão, e agora ele estava culpando Deus da queda, do pecado, como se Deus tivesse parte com o mal e com o pecado. E ele então vira para a mulher. Será que nesse momento a primeira mulher da história vai se quebrantar? Será que ela vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, eu recebi a ordem que não era para comer, eu ouvi essa maldita serpente, me perdoa, Senhor? Será que ela vai se levantar nesse momento e vai dizer: eu assumo minha culpa, esse covarde não quis assumir, mas eu assumo? Será que ela fará isso? Não, ela culpa a serpente. Foi a serpente. No final da história, o culpado de tudo é Deus, porque Ele criou a mulher, Ele criou a serpente, Ele criou o homem, e a gente repete isso até hoje. Nós fugimos das nossas responsabilidades, é a tendência do coração humano caído, é não assumir o que faz, é não bater no peito e clamar por misericórdia. A gente se acha bom demais, a gente nunca se acha responsável pelas coisas erradas, nós nunca temos parte em nada, nós nunca temos a coragem. Claro, estou generalizando, estou fazendo afirmações fortes, mas no geral, nós não temos coragem de uma autoavaliação, de perceber qual a nossa parte, de procurar perdão, arrependimento, restauração, clamar a Deus, dobrar os joelhos. Os homens, na história da humanidade, fazem assim. Hoje, já existe filosofia, psicologias, né, que negam a culpa, filosofias que fazem com que dizem que o homem é sempre inocente, nunca é responsável por nada, que sempre o outro é o culpado, né, ideologias, etc, etc, porque o homem é um fujão.
ele foge de Deus, ele foge da palavra de Deus, ele foge de suas responsabilidades, e Eva está ali corrompida também. Essa mulher agora está com o coração corrompido também. Ela também faz parte da corrupção, ela também faz parte da ruína da família, ela também está com seu coração totalmente arruinado. Ela não é melhor que o homem não é melhor que ela. Ambos estão quebrados pelo pecado, ambos estão corrompidos, ambos estão fugindo de suas responsabilidades. Não há amor, não há compaixão, não há virtudes, não há verdade. Assim é a situação desta família, uma família quebrada pelo pecado, uma família dividida, uma família arruinada. Muitas Evas hoje vivem nessa situação, estão cansadas, estão brigando, estão desiludidas, estão feridas, estão abatidas na alma, algumas estão negando suas responsabilidades, estão também culpando todo Deus e o mundo. Muitas situações acontecem assim. Daqui a pouco, esta mulher também vai ter ser ferida pelos próprios filhos. Daqui a pouco ela vai gerar filhos, e ela vai ver um dos seus filhos se levantando e matando o irmão. Vai ser uma mãe ferida também pelo pecado. Ela vai lembrar do que fez. Ela vai lembrar que desobedeceu a Deus. Ela vai lembrar que juntamente com seu marido trouxe corrupção a toda a humanidade. Ela vai pensar, por que eu fiz isso? Por que eu desobedeci a Deus? Por que eu não dei ouvidos ao Senhor? Será que há esperança para Eva? Será que há esperança para ela? Meus irmãos, vejam, agora vamos encerrar pensando em duas coisas: a humilhação que ela está passando e também a esperança que Deus anuncia e a reação de Eva nesse sentido. Ouçam com atenção, porque Deus agora amaldiçoa a serpente e depois ele vai amaldiçoar toda a terra. Mas quando ele fala com Adão e com Eva, ele apenas anuncia castigo, ele não amaldiçoa. Ele está corrigindo as suas ovelhas, está trazendo correção para eles. E Deus vai manifestar mais uma vez, assim como manifestou sua bondade na criação de Eva, ele vai manifestar sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia para aquela família quebrada pelo pecado. Deus vai anunciar agora maldição à serpente. E quando anuncia a maldição à serpente, ele anuncia o evangelho também. Versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus olha para a serpente e diz assim: maldita és, agora tu terás inimizade com a mulher, para sempre. A história da humanidade será marcada por essa inimizade. Os filhos do diabo, os filhos da mulher. Mas haverá um dia que nascerá um descendente da mulher, e esse descendente poderoso vai destruir as obras do diabo. Agora imaginem Eva ouvindo isso, porque ela está ali com seu marido, mas ainda não é mãe. E ela lembrava que quando ela comesse, ela morreria. E agora ela está ouvindo Deus amaldiçoando a serpente e dizendo assim, que daquela mulher pecadora, quebrada que ela era, mas Deus ainda a usaria para trazer vitória para a família, para trazer vitória dentro dos propósitos de Deus, trazendo o Salvador do mundo. E daquela mulher arruinada pelo pecado, Deus levantaria o Salvador. A partir da sua descendência viria a semente, um descendente poderoso, que ele esmagaria aquele maldito diabo, mentiroso, arruinador de vidas, mas ele seria derrotado por esse descendente. E a mulher está ouvindo tudo aquilo, e ela está dizendo: o quê? Então, de mim virá o Salvador? O pano de fundo disso aqui é Deus apesar de nós. Que Deus é esse? Que amor é esse? Que vai usar uma pessoa quebrada como eu. Eu achava que tudo tinha acabado aqui. Eu achava que não havia mais esperança para mim, para minha família, para o meu casamento. Mas Deus está dizendo que Ele vai me usar.
que um descendente virá, e ele vai usar também Adão, ele também vai usar o meu marido. Nós continuaremos, a nossa aliança será restaurada, e nós teremos filhos, formaremos uma família. Agora está tudo muito bagunçado por causa do pecado, nós pecamos, desobedecemos, mas esse Deus não nos jogou no lixo. Aquela mulher quebrada está agora vendo uma luz poderosa de esperança iluminando o seu coração, a sua vida, a sua história. E ela está aprendendo que Deus usa pessoas quebradas para os seus propósitos. Um Deus de misericórdia e de amor. Ele está dizendo para ela: você pecou, você me desobedeceu, foi terrível, você trouxe maldição, você trouxe ruína para o você trouxe pecado, morte, mas eu vou te usar. Eu não vou te jogar fora, eu vou te usar. E ele então avisa a mulher que os sofrimentos dela na maternidade vão ser agravados. Vejam, versículo 16: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A humilhação de Eva, porque agora ela vai gerar filhos, glória a Deus por isso, mas será em meio a dores, para que ela lembre do que ela fez. Não vai ser fácil gerar filhos neste mundo. Gerar filhos significa dor, é um misto de alegria de ver o milagre da vida no ventre, mas também gera dor, e começa na gestação, e é dor no parto, e é dor na vida, porque muitos desafios surgem na maternidade com relação aos nossos filhos. Não é fácil, não é fácil. E a Bíblia continua dizendo: o teu desejo será para o teu marido, porque sempre foi assim. Quando ela foi feita amorosamente por Deus para ser um presente divino para o homem era o chefe do lar, mas só que essa obediência era pura, era perfeita, porque não havia pecado. Mas agora os desejos vão entrar em conflito, o que a mulher quer, o que o homem quer, e agora ela vai aprender a negar o próprio coração e se submeter ao seu marido. É isso que o texto está dizendo, que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Os conflitos continuarão. Ela muitas vezes vai querer ser o chefe da família, mas ela vai ter que aprender a se submeter. Assim como o marido, por isso que Paulo diz que os homens devem amar suas esposas, porque a inclinação natural do coração é a gente abrir mão da nossa responsabilidade de amar. Agora vai ser difícil para nós, homens e mulheres, viver a família, a vida familiar. Muitas coisas vão acontecer, mas lembre-se, o Senhor Deus está abençoando a família, guardando a família e protegendo a família. A humilhação de Adão, nós não vamos focar nisso agora, né? Mas ele também vai sofrer. O suor do rosto, o pão que ele vai conquistar para alimentar a família, agora vai haver fadiga, ele ficará exausto no trabalho, o trabalho será difícil, espinhos, abrolhos vão surgir, tudo vai ser muito pesado para o homem. No suor do rosto dele, ele vai comer o pão, até que ele volte ao pó, porque tu és pó e ao pó tornarás. Versículo 19, ou seja, a morte entrou, porque você vai voltar ao pó. E Adão viveu 930 anos, morreu, voltou ao pó. E os homens depois, a história tem nos mostrado que a morte é a certeza para todos nós, a não ser que Cristo volte antes disso. Voltamos ao pó, a humilhação do homem. Mas vejam, meus irmãos, versículo 20. Vamos encerrar. Adão olha para a varoa. O que a gente podia esperar nesse momento? Lembra quando Deus aparece? Foi a mulher que tu me deste. Mas agora ele olha para a esposa dele de maneira diferente. Ele olha para ela e diz assim: o teu nome será Eva. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher,
por ser a mãe de todos os seres humanos. Sabe o que significa Eva? Eva significa vida. Ele havia culpado a mulher, mas agora ele olha para a mulher e ele diz assim: que Deus é esse? Que é tão bondoso, tão misericordioso, que através de nós trará vida, trará o Salvador. E Eva agora é a mãe de todos os seres humanos. A aliança está sendo restaurada, a aliança do seu casamento. Ele está glorificando a Deus, ele está lançando as suas esperanças no Salvador que virá. Ele está olhando naquele contexto difícil de pecado e dizendo: a vida continuará porque Deus foi misericordioso para conosco. O Salvador virá. E essa mulher que eu, cabeça dura, eu a humilhei, culpei ela de tudo, na verdade ela vai ser geradora de vida, porque Deus é bom demais. Nós teremos filhos, nós vamos multiplicar, nós faremos, aceitamos então o castigo de Deus, e vamos continuar a nossa família. E ele recebeu de volta a sua esposa. E agora, meus irmãos, o que Eva fez? Qual foi a reação dela? Nós já sabemos a reação de Adão. Ele olha para sua mulher e chama ela de vida. Eva, a mãe de todos os seres humanos. Mas qual foi a reação de Eva? Qual foi a reação desta mãe? Que agora vai ser a mãe de todos nós, né? Como ela reagiu? No capítulo 4, versículo 1, tem a reação dela. Vejam. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Coabitaram. E Eva, quando viu seu filho, seu primeiro filho, ela disse assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Mas sabe como é que está no texto original, essa passagem aqui? Não está como está aqui. No original está escrito assim: adquiri um homem Senhor. Não está com o auxílio do Senhor. Isso aqui é uma inferência que os tradutores fazem. Existe essa possibilidade de ela estar dizendo assim: sabe por que eu estou com esse menino no colo aqui? Porque Deus me auxiliou para isso, esse Deus maravilhoso. Sim, existe essa possibilidade. Mas particularmente eu acredito que quando ela tomou aquela criança no colo, ela pensava que era o Salvador. Adquirir um homem, o Senhor. Ela achava que aquele que esmagaria a cabeça da serpente finalmente havia nascido. Ela pensou que a promessa havia se cumprido naquele momento, e ela estava diante do Salvador. Adquirir um homem, o Senhor, Yahvé, Jeová, adquirir, porque aquele que vai esmagar a cabeça da serpente não pode ser apenas um homem, porque nós, no estado de pureza, pecamos, e agora toda a geração é corrompida. Esse Salvador é diferente, é Deus homem. E a Eva lançou as suas esperanças nessa promessa do Senhor. Só que nós sabemos que ela se enganou. Quem na verdade nasceu foi Caim. A palavra Caim significa aquele que foi adquirido, né? E depois nasceu Abel. A palavra Abel significa vaidade, algo que é efêmero, passageiro. Isso traz ensinamentos para a nossa vida. Ambos ensinam para a gente que toda vida é doada por Deus, é adquirida. Mas também toda vida é passageira, toda vida é como uma névoa, é vaidade, ela passa rápido. E mais tarde, aquela mãe vai ter a decepção de ter o primeiro homicídio na sua própria casa. Irmãos brigando, disputas, lutas, e ela vai ficar muito ferida. Mas será que ela vai desistir? Será que ela vai desistir? A continuação do texto do capítulo 4 ensina que não. Olhem o versículo 25 do capítulo 4. Diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Sete também significa designado. Esta criança que nasceu, aí sim, veio para substituir não Caim, porque Caim se perdeu, ele é filho de Belial,
ele jogou fora a aliança, ele pecou, ele assassinou, ele matou. Mas agora Sete foi dado por Deus no lugar daquele filho piedoso que eu tinha chamado Abel. Agora olha o versículo 26 que diz assim: a Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Ela não abriu mão da sua missão de mãe, mesmo numa família totalmente quebrada pelo pecado. E ela ensinou a lei de Deus, ela pregou o evangelho para os seus filhos, um se rebelou, se revoltou, apostatou, mas ela continuou persistindo, e nasceu Sete, e ela pregou para Sete, e nasceu Enos, desse filho chamado Sete, e começou a se invocar o nome do Senhor, porque Eva abraçou a promessa de redenção da parte de Deus. Eva acreditou, lançou seu coração nas promessas do Senhor. Chega de ouvir a serpente, chega de duvidar. Se Deus prometeu um descendente meu para esmagar a cabeça da serpente, Ele vai cumprir. E eu, como mãe, farei o meu papel, lutarei pela minha família, ensinarei meus filhos no caminho que devem andar. Agora, se eles não vão aproveitar isso e vão seguir caminhos de perdição como Caim, que preste contas com Deus. Mas eu farei a minha parte com os meus filhos. E ela fez, e trabalhou, e lutou, e nasceu Sete, um jovem consagrado a Deus. E depois vem Enos, e começa um avivamento espetacular naquela geração de filhos, e o nome do Senhor começa a ser invocado. Porque, creio eu, essa mulher não abriu mão da sua santa vocação da maternidade. Eva, a mãe de todos nós, a mãe de todos os seres humanos. E nós sabemos, meus irmãos, que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para trazer salvação, para redimir. E o Novo Testamento diz que esse, que foi nascido de uma virgem, chamado Jesus Cristo, veio para esmagar a obra do diabo, para destruir as obras de Satanás. Deus cumpriu a sua palavra, enviando o Filho dele, Jesus Cristo. E ele, então, voltará para buscar o seu povo, a sua noiva, e nos levar para morar com ele para sempre na eternidade. Meus irmãos, por favor, algumas aplicações finais. Jamais duvidem da palavra de Deus. Mães, jamais duvidem das Escrituras. Não duvidem da palavra. Não permitam que o diabo, de nenhuma maneira, traga ceticismo, incredulidade ao coração de vocês. Lancem suas vidas e seus corações nas promessas de Deus. Confiem nele, esperem nele. Ele é Deus Todo-Poderoso, Salvador da família. Ele mostrou isso lá na queda, lá no Éden, lá naquele contexto de queda, de quebra da lei do Senhor, de pecado, e ele foi lá e resgatou a família, restaurou aquele casamento e prometeu descendência, porque Deus é o Deus de misericórdia e de graça. Há esperança para as Evas deste mundo e para os Adãos também, pessoas de história de erros, de vida quebrada, de quebra da lei, pessoas que erraram. Há esperança, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então há esperança para nós, há esperança para você, há esperança para todos aqueles que buscarem o Senhor, que invocarem o nome do Senhor, serão salvos, serão restaurados, serão perdoados. Há esperança, e foi isso que Deus fez. Antes de expulsar eles do jardim, porque se eles comessem o fruto da vida eterna, eles ficariam para sempre pecadores, sem restauração, sem perdão. Deus providenciou uma vestimenta de um animal, de pele de animal, para cobrir a nudez. Porque Deus faz isso. Não há nada que você possa fazer para vestir a sua nudez. Somente Deus pode perdoar pecados.
Somente Deus pode vestir a nudez do homem. Ele vestiu a nudez de Adão e de Eva. E Ele quer vestir também a sua nudez, através do Filho dele, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Deus os abençoe a todas as mães que aqui estão, e vamos olhar para a história de Eva, e, olha, parem de... Eu estava falando com a irmã hoje, né, que ela disse para mim, pedir permissão até para falar, que ela disse que queria falar, olha, eu quero me encontrar com Eva, eu quero bater um papo com Eva. Quando a gente fala de Eva, a gente só pensa assim, a culpa foi de Eva, Eva é culpada de tudo, né? Mas olhem para o final, vejam como ela foi uma mulher também de fé e de esperança. Aprendamos com ela também a confiar em Deus e a buscar a Deus, amar a família e lutar pelos filhos. Ela errou, nós erramos também, mas o nosso Deus perdoa e restaura a família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar nesse momento?